E Vitor, tu acredita que no Brasil o IPCA ele é a métrica oficial de inflação? Tu acredita que o IPCA realmente mede a inflação real? Cara, nem um pouco. Nem um pouco. E até eu acho, eu tô rindo porque, cara, essa é uma pergunta muito boa que eu sempre falo quando alguém me pergunta com relação à inflação. Eu sou um cara chato, eu como economista, pô, eu acho que todo economista bom tem duas características dos economistas que eu sigo. Geralmente eles são pessimistas e eles são chatos, né? Então acho que faz parte da nossa essência. Eu costumo calcular a minha própria inflação, pegar ali como é que tá o meu plano de saúde, minhas despesas com o transporte, e calculando mesmo, né? Ao longo do mês eu vou vendo quanto de fato foi a minha inflação. Cara, nem de longe a inflação brasileira fica na parte dali, na casa dos 4, 5%, nem de longe. O cidadão médio brasileiro ele tem no mínimo uma inflação de 10%, tranquilamente. Eu posso falar isso aqui tranquilamente. Independente, mesmo sem analisar realmente os desgastes e tudo mais dele, não é uma inflação real. Né? A inflação calculada realmente de IPCA é uma cesta. A cesta a gente sabe que ela é mutável, a gente sabe realmente que quem está de frente também, não estou querendo ir para o lado político nem nada, mas a gente sabe que quem está de frente hoje do IBGE é um agente político, é o Postman. O Postman ele é o cara do PT, ele não foi escolhido para estar ali por acaso, vai escolher as cestas que sejam mais favoráveis para o governo, para passar uma melhor ou pior impressão para o mercado. Entendeu? Existe uma definição circular na inflação, no sentido de que, por exemplo, se hoje a gente está comendo uma carne boa e essa carne fica cara e a gente troca essa carne por, sei lá, ração de gafanhoto, a gente vai ver uma deflação, só que ninguém vai ver que a gente trocou carne por ração de Exatamente. gafanhoto. Exatamente. Posso te dar até um exemplo disso, para a gente sair, para não ficar parecer que, porque é só no Brasil. Não, galera, um exemplo. A BLS mesmo, que é o órgão, a autarquia, não sei como é exatamente o Bureau Labor Service lá dos Estados Unidos, eles cometeram vários erros de análise no ano passado a ponto de dificultar nosso trabalho como analista macroeconômico com relação ao emprego nos Estados Unidos. Foi papo, assim, aproximadamente 1 milhão de empregos a menos criados, que foi realmente calculado errado pela BLS. Ou seja, depender realmente dos órgãos estatais para passar os dados para a gente é uma grande problemática. Então, o que o Rick está falando é perfeito. Tipo, você tem uma cesta. A forma com que ela é passada ao mercado é o que vai te causar realmente um ruído ali na hora de analisar. Quer ver um exemplo muito bem claro disso que eu detectei no ano passado? Cara, eu analiso os dados de emprego diretamente na fonte, nos relatórios. Para mim, não estava fazendo o menor sentido o nível de desemprego estar estável ali em torno de 4.2, 4.3, 4.4. Por quê? Olha só que legal isso. Se você achar interessante, eu até posso mostrar isso aqui visualmente, pessoal. Existe a métrica hoje que tem de desemprego nos Estados Unidos é calculado sobre o time job, vamos botar assim. Só que eles consideram 1 para 1 tanto o full time job quanto o part-time job. Ou seja, se você está trabalhando no emprego de expediente integral, você é demitido e você vai trabalhar para um de part-time, pro sistema de time de job não teve desemprego, porque saiu do 1 e entrou 1, ficou 0. Só que você já sabe onde eu quero chegar. Você realmente tem uma queda realmente da renda, você tem uma queda realmente do trabalho, porque você saiu de um emprego integral para um emprego parcial. Sabe qual é a maior loucura disso? É que muita gente foi mandada embora nos Estados Unidos. Quando você pega os dados para ver de integral, full-time job, você viu ali durante um tempo ali em 2024, 2025, em alguns períodos, uma queda muito grande de full-time job, só que você via a queda do desemprego. Por quê? Porque o consumidor americano ele estava pegando 2, 3 empregos para manter sua renda. Então o que parece é que na verdade estava tendo mais emprego, porque o cara saiu de um emprego full-time para 3, ou vou botar 2 empregos part-time, ou seja, é como se você tivesse ganho um emprego, tá entendendo? Então parece que a economia americana, mesmo em desaceleração, mesmo apresentando sinais realmente de enfraquecimento, estava ainda tendo melhores dados de emprego. Isso não é loucura, cara? Sim. Mas o que eu acho interessante é o mercado já sabe disso. Então, qual é a parte do mercado que ainda toma o IPCA como uma verdade ou ainda toma o CPI como uma verdade? Porque o mercado não é burro. Né? O mercado ele já pede IPCA mais 7 nos títulos de inflação do Brasil porque ele sabe que a inflação não é 4. Perfeito. Mas o problema é que a gente, querendo ou não, o varejo realmente ele fica à mercê. Né? Porque todas a nossa cesta de produtos que a gente tem atrelado, por isso que eu sou muito sincero, vou falar, hoje 80% do meu patrimônio é em cripto, porque, cara, as cestas de produtos que a gente tem, principalmente aqui no público brasileiro, pro varejo, é uma piada. Porra, o cara me pagar IPCA mais 4, isso não bate nem minha inflação, entende? Então, querendo ou não, eu falo isso também tranquilamente, né? Tipo, não há hoje investimento do Brasil pro varejo que mantenha o patamar de renda dele. Todos os investimentos no Brasil fazem você ficar mais pobre a cada ano. A verdade é essa.
Sim, ou no mínimo, na verdade, hoje o mercado está exigindo o mesmo nível de impressão de moeda, né? A Selic pagando 15 é basicamente o que o governo imprime de moeda cada ano. Então Ok. tu tá, digamos, no mesmo lugar, assim. É porque, assim, por mais que Mas, eu também sou da economia, eu já senti pela tua fala que você também deve ser da economia austríaca, eu também concordo 200% com a inflação não é o aumento generalizado de preços, mas sim o aumento da base monetária. Concordo 200% com sim, isso. Só que o preço ele tem algo a mais, né? Ele não é só preço, né? Ele não é só a base. É nessa parte que eu discordo um pouco. Tem outros fatores que também fazem o preço aumentar. Então, por mais que a base monetária esteja aumentando 15, isso não necessariamente quer dizer que o preço de um produto específico vai aumentar 15, entende? Também tem outros fatores de demanda, outros fatores também de concorrência, outros fatores também que fazem o preço aumentar. E a gente acaba, querendo ou não, a classe média no Brasil, que isso não quer mais dizer nada, né? Mas que aqui no Brasil, se a gente pegar os dados do governo, todo mundo é rico, né? Então, a classe rica no Brasil hoje, a gente está exposto a produtos realmente que aumentam muito mais do que simplesmente pela base monetária. Esse que é um problema, entendeu? sim. Não sei se você concorda com a minha opinião, mas. Não, eu concordo, mas eu vejo que, tipo assim, a primeira inflação de todas é a impressão de moeda, Perfeito. e aquilo vai se diluindo na economia de várias formas. Mas como que vai se diluir, meio que tanto faz. Perfeito. A questão é, do total de pedacinhos de moeda, quantos que eu tenho e quantos que eu tô recebendo, né? Então é isso que tá acontecendo. Cada vez tá tendo menos pedacinhos daquele total de moeda. E essa aqui, na verdade, essa é a forma mais prática de ver a É o inflação. efeito cantilhão, né, irmão? O primeiro, quem Exatamente. realmente bebe água limpa ali do dinheiro, né, da disseminação do dinheiro, é o sistema bancário, realmente o sistema financeiro, e querendo ou não, o varejo fica com aquela água bem suja e não sobra nada pra gente, a verdade é essa. Sim, só que agora puxando a linha do Bitcoin, fazem 5 anos que o preço do Bitcoin não andou absolutamente nada. Quem comprou o Bitcoin em 2021, esperando que ia se proteger contra a inflação, fez possivelmente um dos piores investimentos nessa janela de tempo. Então por que o preço do Bitcoin tem que se comportar de uma maneira tão difícil assim? É quase que desesperador. São 5 anos andando de lado, aí do nada explode 500% para cima e depois cai 70% para baixo. Por que tem que ser tão volátil e tão difícil segurar Bitcoin? Eu acho que o mercado. A gente é um mercado muito ainda novo, né? É muito jovem. Né? Eu sei que isso é uma defesa meio fraca para se falar de um ativo como Bitcoin, mas eu acho que e é muito impressionante essa questão que a galera não entende ainda o Bitcoin pensa no Bitcoin como ouro. Entende? O ouro, ele já passou também por fases, posso até mostrar isso, acho que pode ser interessante pra galera, porque se você não entender a história do ouro, você não vai entender a história do Bitcoin, tá entendendo? E eu vejo realmente que a galera às vezes esquece, eu até por coincidência estava dando uma analisada nessa questão, por coincidência eu estava analisando o ouro, e o ouro mesmo, ele já passou por vários momentos realmente de quedas. Isso eu tô pegando dados assim, ainda muito recentes, né? Se a gente for mais atrás na história do ouro, a gente vê claramente movimentos de volatilidade tão grandes ou piores assim do que o próprio Bitcoin. Entende? A gente já viu isso e o Bitcoin ele tem a característica de ser o novo ouro. Por mais que o Bitcoin ele esteja no white paper dele, ele tenha sido criado como uma moeda, né, um sistema de pagamento, uma rede de sistemas de pagamento, ele não tem muito essa característica por causa da falta de escalabilidade dele e dos custos de transação. Ele é muito mais uma reserva de valor. O Bitcoin ele é o ouro digital. Não está errado em falar isso. E se ele é o ouro digital, é normal que ele venha a se comportar mais ou menos como até mesmo o ouro já se comportou no passado. Poucas pessoas sabem, mas em 2011, como você está falando que ele passou anos e está voltando para o valor original, em 2011 o ouro ele valia aproximadamente 1.900. Certo? Ele só foi de fato valer de novo em 1900 em 2020, ou seja, ele passou 9 anos em queda e baixa. Para vocês terem uma ideia, o ouro mesmo do all-time high dele, vamos botar assim até o fundo, ele fez uma queda de 50%, que é o que o Bitcoin está fazendo agora. Entende? Então, entender um pouco a dinâmica do próprio ouro, de como é que funciona a reserva de valor ao longo do tempo, né? Como é que as pessoas veem o ouro e olha como é que ele está vendo agora. Hoje ele está fazendo um Banana Zone, né? Que esse movimento de Banana Zone é um movimento de alta, que é idêntico ao do Bitcoin, que é o que a gente costuma viver do Bitcoin quando ele está no processo de all-time high, quando ele está no processo de bull market. Você falou dos 5 anos, mas nos últimos 3, se a gente pegar 2023, 2024, 2025, a gente fez 700% no valor do Bitcoin. E agora, de fato, infelizmente, ele está voltando para o all-time high anterior, para a casa de 60 mil, 64 mil dólares, que foi o all-time high do último ciclo. Só que, mesmo assim, irmão, eu acredito realmente que hoje o Bitcoin é uma das melhores formas que você tem de se proteger da inflação. Mesmo porque isso é ainda mais para o público brasileiro. Porque se você está em Bitcoin, querendo ou não, você está dolarizado de alguma forma.
Então só de você não estar mantendo o seu capital em reais, né, precificado em reais, já é algo que provavelmente já está te defendendo um pouco da corrosão que tem aqui na nossa economia, entendeu? Mas eu concordo com você, olhar para o preço do Bitcoin hoje, né, no curto prazo, fazer um screenshot, eu até posso botar ele aqui no fundo, né, é algo que dá desespero mesmo, concordo, mesmo porque a gente vê claramente que ele é o único ativo. Eu vou te dizer mais, eu já identifiquei qual é o ativo TradeFi que está correlacionado com essa queda do Bitcoin, mas ele é o único ativo que vem se mostrando assim, essa queda abrupta, e é algo que realmente machuca o coração da galera que não está acostumado com os ciclos, ou que vê, caramba, o meu capital hoje está valendo a mesma coisa que eu. Mas, cara, vou ser bem sincero com você, assim, eu não, né, porque eu sempre falo isso nas lives, eu não compro Bitcoin, né, entre aspas, né, para depois a Receita não vir me cobrar. Mas tem um amigo meu que está comprando Bitcoin desde o fundo dele. No fundo do Bitcoin a gente pegou a $16 mil, $20 mil, $25 mil, e hoje a gente está falando de 60. Então, cara, me diz um ativo TradeFi que faz você fazer 3x em 3, 4 anos. É difícil, né, irmão? É difícil. Até acho que essa linha do que tu achou que tá correlacionado com o Bitcoin nos últimos anos aí, eu acho que a coisa que mais se correlacionou foi as empresas de software americanas. Eu não sei se era isso que tu ia falar. Perfeita. Intocável. O mercado começou a colocar Bitcoin como se fosse uma empresa de software como se pudesse ser disruptada por IA, o que não faz nenhum sentido, mas... É porque aí que mora o perigo, e é por isso que a galera, às vezes, demorou para identificar isso, porque o Bitcoin estava, durante muito tempo, precificado ou correlacionado com a Nasdaq, né, com a SP500, né, principalmente, né, mas até mesmo... Principalmente com as Mag 7, né, Perfeito. com as maiores empresas. O problema é que as Mag 7 hoje são, na verdade, Mag 2, né, que a NVIDIA foi embora, junto com a Palantir, junto com outros, né, e a gente acabou tendo uma descorrelação. Então o Bitcoin hoje ele não está mais correlacionado com o SP500 ou com a Nasdaq, Sim. Porque a Mag 7 foi embora. Então, na verdade, quem sobrou? Foram as empresas de software. Então, na verdade, hoje o Bitcoin ele continua correlacionado com as empresas de tecnologia, mas como as Mag 7 estão causando um ruído, então, na verdade, hoje a gente está correlacionado com, vamos botar assim, como se fosse a SP500 menos as Mag 7, se a gente botar dessa forma, entende? Mas é muito mais com as empresas de software. Eu posso estar até cometendo um erro aqui, porque se a gente pegar SP500 e tirar Mag 7, a gente vê que meio que a SP500 está meio de lado, e a queda do Bitcoin está muito maior do que isso, entende? Então, sim. Só esse ano o setor de software dos Estados Unidos está caindo 35%. Não sei se a galera já viu esse gráfico, né? É bem visível, eu vou até compartilhar aqui de novo. Se tiver ruim essa questão de eu ficar toda hora puxando a tela, irmão... Não, tá, é massa porque dá pra entender melhor. Porque assim, uma das minhas análises que eu tava fazendo para achar correlações, porque eu não sei se vocês sabem, né? Mas o Bitcoin, eu até posso fazer uma ordem do tempo e ir montando ao vivo com vocês aqui no gráfico, eu acho que pode ser interessante, mas só para vocês verem a comparação entre o Bitcoin e as empresas de software, né? Cara, é irretocável essa queda aqui do Bitcoin com relação às empresas, né? Então, não é que o Bitcoin ele não esteja mais sendo visto como um ativo de risco, o Bitcoin ainda é. Esse papo de que, se você for hoje perguntar na IA alguma coisa assim, porque muitas vezes eu vejo que comete esse erro, a IA ela tende a responder que o Bitcoin ele é visto como uma reserva de valor ou como uma proteção da inflação. Não é. Para os institucionais, o Bitcoin ele é um ativo de risco, tanto que hoje, se a gente analisar o NFCI, a gente vê que as institucionais estão num processo de risk-off, hedge total, e é muito por causa disso que a gente está vendo essa limpeza que está tendo com relação às empresas de software, essas quedas fortes, e o Bitcoin está acompanhando isso. Tá? Ele não é um ativo descorrelacionado no mercado. Tá entendendo? Sim. E até eu diria que o ganho para a gente ter com Bitcoin, ou melhor, essa arbitragem, é exatamente dessa desinformação que existe, quase ninguém realmente entende o que é Bitcoin. E possivelmente nos próximos 5, 10 anos ele vai deixar de ser o ativo mais arriscado de todos para talvez ser o ativo mais seguro de todos. Perfeito. E nesse movimento aí que vai ter um ganho gigantesco e vai diminuir bastante a volatilidade do Bitcoin também. A gente tá falando de um mercado ainda de $1 trilhão, meu irmão. $1,5 trilhão. Tipo assim, isso aqui é ínfimo. Eu não sei se o pessoal entende, mas hoje o mercado como um todo de ativos do mundo gira em torno de 300 trilhões e muito provavelmente esse dado já tá defasado. Deve ser... Não, acho que um 4 trilhão seria, eu acho, considerando real estate, considerando bonds, não. Considerando equity. Perfeito, 300 trilhões, 300 trilhões é só real estate. É perfeito, é isso mesmo. Então a gente tá falando de um mercado hoje que não é nada, ele cara, é loucura. Sim. Então o potencial é muito grande, entende? E é isso que você tá falando. Mas, desculpa, pode falar. Mas na tua visão, o que o mercado ainda não entendeu do Bitcoin?
Onde é que eles onde é que eles estão vendo que tá tudo errado? Tu entende o que eu tô dizendo? Porque tem alguma. Não, porque é muito diferente. A gente acha que vale um monte, a gente consegue entender. Cara, meu Deus, isso aqui é a coisa mais segura e incrível do mundo. Eu consigo mandar dinheiro pra Singapura em 2 segundos, custando 10 centavos de dólar, de um jeito que o governo não consegue tocar e nem imprimir. Mas tem uma diferença. Onde é que o que o mercado ainda não entendeu do Bitcoin, na tua opinião? Eu acho, sinceramente, pode parecer uma resposta muito vaga, mas eu acho que é uma questão geracional. Hoje, se a gente pega os principais analistas, né, eu estudo muito, né, o Warren Buffett, a galera mais antiga, mais old school. Para eles só valem aquilo que gera renda, tá entendendo? Sim. Isso é inegável. A gente que estuda economia sabe como é que os caras pensam, como é que os grandes institucionais pensam, e a gente tem que pensar igual a eles para seguir o dinheiro, tá entendendo? Não adianta você lutar contra a corrente. E infelizmente ainda, até mesmo o ouro, eles não têm essa visão tão forte com o ouro. Tanto que por causa disso o ouro passou às vezes 10 anos da vida dele sendo completamente inutilizado. Vocês viram ali no gráfico. Mas o ouro é um ativo que eu não teria ouro na minha carteira, eu não compraria por nada ouro na minha carteira. Não faz sim. Primeiro que tu nem compra ouro, tu compra um papelzinho dizendo que tu tem direito a ouro. Então, mas esse é o ponto. Se não existisse Bitcoin, eu compraria ouro. Mas existindo Bitcoin, eu não vejo finalidade de comprar ouro. Entende? Eu entendo, mas se não existisse Bitcoin, eu teria uma carteira só de ações, praticamente. Que é o que eu gosto, mas ouro eu não compraria nem a pau. Então, mas é isso também que o institucional pensa, o institucional de verdade, né? Tipo, a galera realmente... E eles mesmos estão mudando aos poucos a cabeça, vê a BlackRock mudando completamente de discurso, JP Morgan, a gente já tá vendo realmente análises, relatórios da Stanley, eles já falando, não bem do Bitcoin, mas já entendendo o Bitcoin e vendo a possibilidade realmente de ter ali 0,5% da carteira alocada, já está mudando um pouco a postura. É uma questão geracional. A gente está passando realmente por uma fase. O Bitcoin é um ativo muito novo. E eu entendo a preocupação da galera com esse ativo. E eu acho que o que vai ser a mudança de chave não é nem o Bitcoin propriamente dito, mas é porque a gente hoje vive num sistema bancário da década de 80. A gente vive hoje no século XXI com o sistema bancário da década de 80, SWIFT. Hoje você envia o que você falou do dólar, você não está vendo para onde, se você não consegue acompanhar em tempo real a nossa transparência que a gente adora de dados on-chain, saber onde, qual carteira que passou para chegar lá, e quanto tempo vai demorar, quantos blocos foram assinados, não foram. É loucura, às vezes você faz uma transferência SWIFT, eu já peguei casos, já conheço amigos e clientes que ficaram 3, 4 dias para receber, que não sabiam onde o dinheiro tinha ido parar, e que estava rezando para aparecer, e depois de 4 dias apareceu na conta. Onde estava esse dinheiro por aí? Não sei, em algum banco. Isso é loucura. Então eu acho que o efeito que as stablecoins vão fazer no mercado de uma maneira geral, transformando a gente no sistema bancário 2.0, vai fazer de uma maneira indireta essa adoção até mesmo do Bitcoin aumentar ainda mais. Ou seja, eu não vejo mais o mercado cripto como Bitcoin. O sistema cripto, para mim, hoje, ele é blockchain. Ele é stablecoin, ele é muito mais do que só o Bitcoin. O Bitcoin ele é reserva de valor, é isso. E eu acho que quanto mais fácil e mais normal se tornar a vida da galera utilizando o blockchain, eu acho que o Bitcoin vai vir também de uma maneira natural, entende? Sim, eu concordo. O Bitcoin, de fato, é muito novo ainda, e esse é o problema de muito tudo. Novo. Assim, é 17 anos. Se tu pegar o gráfico da Apple, a Apple de 1986 até 1999 ficou praticamente de lado. E depois de 90, que são mais ou menos 15 anos ali, depois de 99 até 2026 deu, sei lá, 40.000%. Exato. Então, isso foi a Apple, né? Cara, o Bitcoin é uma tecnologia que é tão disruptiva quanto o iPhone. Possivelmente é a tecnologia da nossa geração. Perfeito. Nem digo nem tanto né? Digo nem tanto o Bitcoin só. Eu acho que é a tecnologia blockchain, entende? Cripto. Sim, entende? Mas o Bitcoin vai ser o pilar central de todo esse novo universo financeiro que tá se formando. Aí que eu também, como ex-Bitcoin maximalista, eu acho que o papel das stablecoins é muito maior nisso. Mas eu digo que central é que o Bitcoin vai ser o poderoso chefão, assim. Que eu tô falando, como um ativo, sim. O Big Daddy, assim, então, que fica lá parado. É aquela máxima que eu sempre esqueço o autor, até me corrija aí, que eu não vou lembrar agora o nome dele, mas ele fala, né, na guerra do dinheiro o vencedor leva tudo. O Bitcoin, ele é o grande buraco negro de tudo no mercado. Tipo, não existe altcoin, não existe nada. Só existe Bitcoin. No final, o Bitcoin, se você pegar, isso é uma parada muito legal que eu também faço com a galera quando eles vêm me tentar contradizer com relação às altcoins, que eu sou totalmente crítico, né, a algumas altcoins. Todas as altcoins, se você comparar ela com o Bitcoin, ela se comporta igual gráficos de meme coins. Todas. Vocês podem fazer em casa aí, em vez de pegar ali Ethereum, USD, pega Ethereum, Bitcoin, faz um comparativo.
você vai ver que ela se comporta de uma maneira muito análoga ao preço realmente das meme coins, aos preços realmente de ativos que não tem fundamento, né? Que aquele pico, depois cai, depois faz um segundo tipo geralmente menor que o primeiro, e vai indo para a curva da morte, né? Que é onde fica aquela linha zerada, né? de batimento cardíaco. Então, eu acho que no final, realmente, o Bitcoin ele é o grande centralizador. O grande capital realmente vai entrar. E não só de cripto, irmão. Que aí a tese, eu acho que do Zuki, eu esqueci o primeiro nome dele, mas é um analista brasileiro, um economista brasileiro, que é o Bitcoin de Schrödinger, né? Que ele faz uma análise do prêmio monetário, da possibilidade do Bitcoin ele captar o prêmio monetário, a reserva de valor, vamos botar assim, que existem ativos que não são reserva de valor, tipo real estate. Na minha humilde opinião, real estate não é reserva de valor, setor imobiliário não é reserva de valor. Né? Então, existe 300 trilhões de dólares em real estate. Quanto disso é de reserva monetária? Quanto disso é a galera investindo em imóveis, acreditando que está se protegendo da inflação? Na verdade, o Bitcoin deveria pegar uma parcela dessa reserva, desse prêmio monetário. E aí, quando o Bitcoin começar a extrair poucos percentuais de cada um desses setores, prata, ouro, real estate, pá, a possibilidade gigante dele ficar enorme, entendeu? Do Bitcoin, se ele sair de 0,1% para 3%, vão ser 30 vezes. Exatamente. Se a gente pegar hoje com o preço do ouro, né, com o market cap do ouro, e pegar, sei lá, 1% do market cap do ouro, eu acho que a gente já dobraria de valor, se eu não estou enganado. O market cap do ouro hoje tá em 40 tri, né? 40 tri. E o do Bitcoin tá 1,3, mas mesmo assim ainda é uma diferença absurda. 3x. Entendeu? Mas Vitor, nunca existiu na história da economia, nunca existiu uma economia de larga escala com uma oferta de moeda perfeitamente fixa. Okay. Mesmo o ouro, ele tem uma inflação que vem da própria mineração. Tu acha que o Bitcoin funcionaria como meio de troca? Não. Não. Desculpa até não deixar você elaborar, mas funcionaria uma economia com uma oferta monetária perfeitamente fixa? Absolutamente fixa? Essa, na verdade, que é a pergunta. Essa que é a maior crítica do Bitcoin que eu fico me perguntando e eu não sei a resposta. Eu acho que a pergunta é um pouco mais além. Por que um país iria abrir mão do seu principal poder, que é a capacidade realmente de ter uma moeda elástica, né? Tipo, se você parar pra pensar, o principal poder de um país hoje é a determinação dele de impressão ou não monetária, né? Com certeza, se cair a moeda, caiu o governo, caiu o país. Entende? Então, qual país queria abrir mão de tal poder, entende, irmão? Eu acho que vai um pouco mais. A gente pode até tentar ir pelo lado filosófico, né? De será que iria funcionar? Cara, mas se a população começar, do cara que tá vendendo crepe na rua, falar que quer receber em Bitcoin, e o cara que tá alugando no Airbnb quer receber em Bitcoin, isso meio que acontece de forma natural. A minha dúvida é se realmente o Bitcoin ou qualquer oferta monetária perfeitamente fixa se torna esse meio de troca. Parece que tem uma contradição interna nisso, porque... eu acho que não, sinceramente, eu não sei se pro sistema hoje social que a gente tem, que aí você teria que mudar, eu acho que o fundamento da sociedade para isso funcionar, né? Aí é bem filosófico mesmo, porque sim. Hoje a principal necessidade que a gente tem de emissão monetária é justamente para manter a liquidez do mercado, certo? Sim. Então, tipo, as pessoas teriam que abrir mão ou então estarem dispostas a reduzirem realmente a sua demanda, a ter também uma demanda elástica, a aguentar processos de deflação, aguentar processos de recessão, sem causar realmente um grande rebuliço com isso. Tipo assim, hoje, vou te dar um exemplo. Para mim, os Estados Unidos, para voltar para a taxa de juros que tinha antes, para a taxa de inflação que tinha antes, eles tinham que passar por um processo de recessão. Mas a população vai aceitar passar pelo processo de recessão? Não vai. Entende, irmão? Então, tipo, se a população não está disposta a ser elástica, não tem como a moeda ser inelástica, entende? Sim, eles vão ser obrigados a imprimir uma tonelada de dinheiro para... Entende que é um problema social e não econômico? Sim. Faz sentido, né? Faz. Porque as pessoas não querem abrir mão dos seus status quo, da sua renda, do seu, né? Só que eles também não entendem que, por mais que eles não passem por um processo... Isso aqui é muito maneiro, né? Tomara que a galera goste desse tipo de papo, porque a galera não entende que o fato de aumentar o salário mínimo do brasileiro em 10% ao ano, sei lá, vou dar um exemplo aqui, isso não torna eles cada vez mais ricos, porque se a inflação está aumentando 20%, eles estão ficando mais pobres. Só que também, se eu chegar agora e falar, galera, a gente vai ter que reduzir o salário mínimo em 10% para a gente manter a inflação ao nível que está hoje e a gente conseguir uma deflação até o final do ano, porque aí vocês vão ficar no 0 a 0. Eles não vão aceitar. Sim. Entende, irmão? Sim. É uma preferência
irracional, Perfeito. que é inexplicável e impossível de corrigir. Entendeu? Digamos assim. Porque o dinheiro palpável... quase que é a imaturidade humana. Exato, por isso que eu falei, teria que mudar. Para um país ter uma moeda inelástica, a sociedade tinha que, no mínimo, entender de economia, entendeu? Sim. E ainda ia ser um mundo completamente diferente, porque o gasto supérfluo ia reduzir absolutamente. E também, e para o país em si também não é vantagem, porque se todo mundo está jogando errado, se ele tentar jogar certo, ele vai se prejudicar, a balança comercial dele vai ficar ruim, taxa de juros dele vai ficar ruim, então ele vai meio que... Tá todo mundo burlando as regras, porque o jogo perfeito é isso, é você fazer o controle da sua própria moeda, né? Seria o perfeito, ainda mais os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem uma responsabilidade muito grande na inflação dele, porque ele não é só o detentor da inflação dos Estados Unidos. A inflação dele é exportada para o mundo inteiro por causa do dólar. Então eles têm uma responsabilidade mundial. A responsabilidade de você ser o detentor da reserva global, para você ter a moeda... qual é o nome perfeito para isso? Eu sou péssimo com o TradeFi. Ter a moeda que a galera fala de troca. Eu esqueci, entendeu? Você está entendendo onde eu quero chegar. Ter a moeda de não sei o que global, né, que o pessoal fala. Cara, é uma responsabilidade muito grande, é muito mais do que um poder. É uma responsabilidade. Porque se eles não se importam com a inflação, o caos que eles vão gerar não é só no país deles, é no mundo inteiro. Né? Então, tipo assim, e eu aí indo pro micro, né? Se eu sou um país onde o mundo inteiro joga fazendo processo inflacionário e eu tento manter a ordem dentro da minha casa, no final das contas, no final do ano, as contas não vão bater. Eu vou estar sendo anticompetitivo, a concorrência vai ser muito ruim, tá entendendo? Então eu não vou estar sendo concorrencialmente positivo, entendeu? Sim. Se tu puder explicar para os mais leigos o que é o halving do Bitcoin. Bem simples. Geralmente, a cada 210 mil blocos, não é nem de 4 anos, tá, galera? Mas a cada 210 mil blocos, a quantidade de bitcoins que a gente paga para um minerador que acertou a equação, né, que conseguiu fechar o bloco, hoje ele está em... Sempre esqueço se hoje ele está 3,25 ou 1,6. Eu acho que por causa do halving, acho que já foi para 1,6, eu acho, se eu não estou enganado. Então, hoje, a cada de 4 em 4 anos, a gente tem um split. Então, começou em 50, no primeiro halving foi para 25, depois 12,5, e aí de 210 mil blocos, a gente vai diminuindo pela metade. Então, isso é até bom, que isso vai mantendo realmente a quantidade de Bitcoin emitido limitado, fica cada vez mais difícil da galera conseguir minerar esse Bitcoin, então se aumenta a concorrência. Então é legal, isso acaba aumentando realmente a segurança da rede. Porque se você precisa de mais força computacional para conseguir aquela quantidade de Bitcoin, querendo ou não, a rede do Bitcoin ela fica mais eficiente, ela fica mais segura, porque tem mais gente tentando, tem mais computadores tentando. Então isso é interessante. Tá? Mas tu acha que esse período do halving ele foi tecnicamente escolhido para ter alguma relação com a política do Banco Central? Cara, isso é uma pergunta muito boa, muito. Porque sempre me perguntam, né, quem é a Satoshi, né? Tipo aquela pergunta final de todo podcast, né? Pra você, quem é Satoshi? Né? E eu sempre respondo que pra mim Satoshi não foi uma pessoa, ela foi um grupo. E isso acho que fica muito bem claro quando você estuda realmente o Bitcoin. Eu comecei a cripto 2017 e eu comecei achando da maneira certa, né? Estudando muito Bitcoin. White paper, lendo mesmo, tentando entender o que é o fundamento do projeto. E quando você lê o white paper, você vê ali que tem muito mais do que simplesmente tecnologia. Muito mais do que criptografia. Ali tem muita coisa, ali tem filosofia, ali tem economia, cara, é muito amarrado para ser uma única pessoa. Existiam pessoas que entendiam de economia escrevendo. E a galera já estava entendendo que pós a formação do Bitcoin ali, pós-crise do subprime, 2009, 2010, né, quando de fato ele foi a público, né, foi criado ali aproximadamente 2008, 2009, pós-subprime, eles já entenderam que aquele hiperendividamento, hiperliquidez iria causar um problema no mercado e eles meio que calcularam de maneira assertiva que os ciclos econômicos seriam de aproximadamente 4 anos. Né? Pelo menos até a economia, eu acho que se adequar, até se limpar. Então hoje, na verdade, até uma tese que eu tenho, é que na verdade os ciclos do Bitcoin não foram criados conforme 210 mil blocos, não foi criado só por causa de uma questão tecnológica, mas muito mais para estar alinhado, parelho aos ciclos realmente econômicos que a gente ia ter pós-subprime, entende? Que já dava meio para a gente entender como é que seria a dinâmica. Até tem alguns gráficos aqui, se vocês quiserem ver com relação a isso. Pô, agora. Tá? Deixa eu só dar aqui o screen. Aqui, ó. Tá, eu vou até fazer ao vivo com a galera, que fica até mais interessante, tá? Eu vou tirar aqui, ó, vou botar aqui Bitcoin USD. E aí vocês vão vendo, construindo, né, aos poucos, né, para ver a mágica acontecendo. Né? Eu vou botar aqui no gráfico semanal e vou botar logarítmico, tá? Então, aqui é o Bitcoin, tá mais ou menos aqui desde 2012,
tá? Acho que desde 2012 é bom de ver, lógico que poderia pegar um pouco mais, mas acho que nesse valor já tá legal. E a gente vai encaixando coisinhas aqui, tá? Primeiro eu vou botar os Heavens, tá? Então eu já tenho o meu indicador de Heaven aqui, e vocês vão ver mais ou menos aqui, ó, Heavens do Vitor Alpha, tá? Então aqui, ó, cada um desses movimentos foi cada um dos Heavens. Então o primeiro Heaven, segundo Heaven, terceiro. Então começou 50, 25, 12,5, 6,25, então beleza. Então agora a gente tá em 3,125, que é aquilo que a gente tava falando. A gente já tá no quarto Heaven e andando, tá? Se a gente, olha só que legal agora, se a gente vem aqui e bota a expansão monetária, né, Vitor, será que o Bitcoin está atrelado a questões econômicas? Beleza, então você vem aqui e bota aqui M2 ano a ano, olha só que legal, que a gente vai construindo aqui, ó, tá? Aqui a gente já começa a ver, deixa eu só aqui que tá muita informação, pronto. Aqui a gente já começa a ver uma coisa interessante, opa, os ciclos de topo, né, o topo do preço do Bitcoin, ele está correlacionado com os topos de expansão monetária. Primeiro Heaven, topo, expansão. Segundo Heaven, topo, expansão. Terceiro Heaven, topo, expansão. Tá vendo aqui, ó, que os topos do Bitcoin estão atrelados ao M2? E aí a gente pode ir botando mais coisa. Vitor, pô, mas M2 só, a base monetária, pô, não quer dizer liquidez, né? Liquidez, galera, isso é até um erro que a galera cometeu em 2024. Liquidez não é M2. Liquidez é M2, mais a liquidez dos bancos centrais, mais o sistema de crédito, ou seja, alavancagem, risco e crédito, tá? Então o que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida é utilizar dados como o NFCI. Então, pum, bota o NFCI na tela. Então olha aqui, ó. Porra, Vitor, olha que legal. O topo atrelado com o topo do Bitcoin e na fase mais flexível de crédito nos Estados Unidos. Então aqui, ó, topo M2, flexibilidade de crédito. Topo M2, flexibilidade de crédito. Topo M2, flexibilidade de crédito. Aí você já começa a ver, cara, tem muito a ver com o sistema de monetário, né? Então, tem a ver com o sistema de liquidez. Beleza. Se a gente vem aqui agora e injeta o PMI, que é aquilo que a gente estava conversando, PMI e ISM, olha só que legal. Tá vendo? Os topos de PMI, ou seja, os topos de máxima economia, máxima saúde financeira dos Estados Unidos, quando a manufatura está muito aquecida, tem a ver com os topos de expansão do Bitcoin, tem a ver com o de M2, liquidez de crédito, tudo mais. E aí quando você vem aqui e injeta mais um, né, que é o que eu acho que a maior correlação que existe do preço do Bitcoin com os ativos TradeFi, que são o Russell, né, o S2000, que são as 2.000 small caps americanas, né, que de fato mostra como está a saúde financeira, a gente vem aqui e vê claramente que eles estão atrelados, né, lógico que tem menor tempo gráfico, mas eles estão altamente atrelados aos ciclos também de PMI, de expansão, de liquidez de crédito, tá? Se a gente botar mais um aqui, ó, vou até botar aqui a cerejinha do bolo, né? Não vou botar isso agora não, que você não vai confundir. Bota no final que aí vocês vão ver a mágica acontecendo, tá? Então, tá tudo atrelado, ou seja, o Bitcoin, galera, não é um ativo descorrelacionado do mundo real. Ele não trabalha em sistemas de halving de 4 em 4 anos porque é mágica. Não, é isso aqui, é economia, tá? E uma parada muito interessante que tá acontecendo agora é que, Vitor, então explica por que o Bitcoin agora tá caindo. Cara, isso aqui é a parada mais maneira que vocês podem entender. Por quê? A gente antigamente fazia ciclos de 4 anos. Eu vou tirar esse daqui para não confundir, tá? A gente fazia, por isso que eu sou um cara meio crítico a galera ainda que está defendendo os ciclos de Bitcoin. A gente fazia ciclos de 4 anos. Só que vocês estão vendo aqui aonde foi o pico do Bitcoin e aonde está o PMI? Tá vendo que não está correlacionado? Porque por causa de todo esse problema que a gente teve na economia, pós-subprime e Covid também, mas principalmente subprime, as linhas que eram de 4 em 4 anos, ou seja, a senoide de crescimento da economia americana, que era de 4 em 4 anos, como vocês estão vendo aqui, tá? Esse daqui, o pretinho, é o PMI, mas pense nele como se fosse o Bitcoin, que vocês veem que também dá certo. Não é mais de 4 em 4 anos. Você vê que aqui, o movimento, o Bitcoin, ele valorizou, mas o PMI ficou andando de lado. Porque a gente ainda não entrou num processo de fato de bull market econômico, de expansão econômica de fato. Porque os ciclos que eram de 4 anos por causa do sistema de dívida, por causa da liquidez que foi injetada, que fez um processo de enxugagem dessas linhas senoidais, que elas nunca foram de 4, elas se tornaram de 4. No passado, essas linhas senoidais eram de 7 anos, 6,9, 5,77. Tá? Então, quando a gente analisa, a gente vê que provavelmente o Bitcoin está seguindo uma nova tendência, não só mais de 4 anos, que é o que tecnicamente seria os pós-halving, né, os ciclos básicos do Bitcoin. Mas provavelmente, que aí a tese, que a minha tese para 2026, é que a gente ainda vai viver um ciclo de positivo, né, de valorização do preço do Bitcoin
segundo semestre de 2026, pós a entrada realmente do WASH, pós realmente uma injeção de liquidez mais forte no mercado, e de corte de taxa de juros, né, de tudo mais, se tudo mais mantiver constante, né, se a gente tiver realmente uma macroeconomia favorável e uma geopolítica que permita, a gente ainda pode ter um processo de valorização para o segundo semestre. E a gente já começou a ver isso no PMI. O PMI ele passou durante meses abaixo de 50 pontos. E para a galera aqui que entende de economia, sabe que PMI abaixo de 50 pontos quer dizer contração econômica, né? Contração da manufatura. E agora em janeiro, lógico que pode ser um outlier, porque geralmente janeiro tem um pico de PMI por causa da renovação dos estoques pós Black Friday e Natal, né? Mas o PMI ele explodiu para 52 pontos. Então se a gente começar a ver o PMI, lógico que agora ele deve dar uma corrigidinha, mas se ele começar a fazer um caminho de alta, isso aqui pode trazer. Ó, vai por mim que eu tô animado para o segundo semestre de 2026. Pode ser um movimento muito forte para o preço do Bitcoin, porque eu acho, sinceramente, desculpa se eu estiver avançando muito, pode me cortar a hora que quiser, tá, Rick? Eu acho que a gente está fazendo um movimento muito parecido. Eu sou do ciclo de 2017, galera, então eu vivi o 2021, e 2021 a galera já estava com as teses de bull market, de bear market antecipado. Porque a gente fez isso daqui, ó, de fazer um retroativo com vocês, ó. Foi isso aqui em 2021. O Bitcoin subiu pra caramba, chegou ao time high de 65 mil pontos, e aí ele corrigiu. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui a correção dele aqui, ó. É porque tá no semanal, vou botar. Não, deixa no semanal mesmo, vocês vão entender. Tá? Então, ele corrigiu nada mais, nada menos que 50% em pleno bull market. Vocês estão entendendo? Então, em pleno bull market, a galera começou a falar: ih, agora vai ser o bear market antecipado, o ciclo quebrou. E tal, e tudo mais. Beleza. Aí ele veio aqui e corrigiu 50%. Logo em seguida, galera, a gente fez um processo de hipervalorização do preço, né? Não só do Bitcoin, mas como as altcoins. Aqui foi o melhor momento para as altcoins. E aí ele teve uma valorização de chegar a fazer um segundo topo lá em torno de 70 mil dólares, 69 mil dólares, tá? Então, assim, né? É lógico que esse podcast, essa live aqui pode envelhecer mal, né? Mas se tudo achei bem arriscado da tua parte muito, fazer isso. Mas é isso aí, eu acho que mas eu gostei da coragem. A gente como analista, a gente tem que se posicionar. Acho que não dá pra ficar em cima do muro, mesmo porque até uma crítica que eu faço à rapaziada, tá todo mundo achando que o preço do Bitcoin vai subir, porque pelo menos todo mundo que eu conheço tá fazendo DCA do Bitcoin a 60 mil dólares. Se você acredita que a gente está no bear market, e o bear market ele tem que durar até outubro, né? Se é uma fase, se é um ciclo realmente de um ano de bear market, ele começou em outubro de 25, tecnicamente ele deveria ir até outubro de 2026. Ou seja, você ainda tem mais 6 meses de queda do preço do Bitcoin, de lateralização e queda, se for de fato um ciclo de bear market. Então, é normal você achar que o Bitcoin ele pode chegar a patamares cada vez menores. Se você acredita nisso, espera para comprar o Bitcoin a um preço melhor. Mas eu confesso para você assim, a grande maioria dos analistas que eu conheço que estão falando de bear market, que o preço vai continuar caindo ao infinito, estão fazendo DCA de Bitcoin desde já. Então, tipo assim, eles não acreditam tanto, não. Vai por mim, tá? Então, sim. E a gente acabou de fazer 50% de queda. Tá? Então. Sim. Se o cara não tem coragem de comprar Bitcoin nesse nível de preço, não existe, né? Nem e outro, irmão, exatamente. Eu acho que. E a gente, eu até vou puxar a tela aqui, porque a gente, como analista, né? Eu não sou como produtor de conteúdo, que eu acho que esse nome é ruim, mas como analista econômico, dados on-chain, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o nosso público, muito grande. E assim, não é ético eu passar um recado de medo para eles, tipo, olha galera, eu tenho que passar a realidade. O preço do Bitcoin hoje está em 60 mil. Eu acho, segundo as minhas análises, até posso apresentar para vocês aqui se vocês tiverem interesse, que o preço do Bitcoin pode vir a buscar 40. Só que a gente pode passar por um processo de valorização no segundo semestre de fazer o preço do Bitcoin buscar o time high anterior, que é de 120. Tá? Vou falar 100. Então eu tenho hoje um momento assimétrico onde o preço do Bitcoin está a 60 e ele pode vir a buscar 40 ou buscar 100. Então eu tenho, para mim, uma assimetria muito positiva que me faz fazer DCA agora em 60 mil dólares. Porque ou eu posso perder um pouco mais para ele bater 40, ou o ganho que eu posso ter é muito maior se ele bater 100. Então, tipo, e a maioria dos analistas hoje não querem se comprometer dessa forma de dar a cara a tapa, de falar, cara, eu acho que segundo semestre pode ser um processo de valorização do preço do Bitcoin e que a gente de fato quebrou o ciclo. Porque o ciclo, na minha opinião, não é mais de 4, é de 5.4. Na verdade, eu já refiz as contas, é 5.77. Então, só para mostrar aqui onde seria isso, né? E a gente começaria, então, aqui, ó, em 2026, um processo de alta. Então, a gente já estava aqui, fez uma baixa junto realmente onde está o nível de PMI, e a tendência, pelo menos para mim, até o final do ano, até início de 2027, mais ou menos, que esse dado aqui é de 5.4,
a gente vir realmente talvez a buscar uma valorização do preço do Bitcoin. Isso não é uma análise só minha. Isso aqui, esses gráficos eu estou buscando da GMI, que é do Raul Paul, que é a principal tese dele para 2026. Que é o processo de hipervalorização do preço do Bitcoin, o próximo Banana Zone, baseado numa valorização do PMI, da economia americana, da economia como um todo, tá? Não só do Bitcoin, entendeu? Sim. Cara, é muito, muito forte essa análise gráfica e todos esses indicadores que tu junta. E agora eu queria fazer uma pergunta assim. Dado todos esses indicadores que tu junta pra fazer uma análise, fazer pro investidor médio de Bitcoin, simplesmente fazer um DCA, comprar ali 500 mil reais por mês, não seria a alternativa mais sólida de todas? Com certeza. É o que eu faço, vou ser bem sério pra você. Eu não sou um trader, eu não sou trader, eu não sou absolutamente. Tu tenta entender alguma coisa, mas tu sabe que o DCA ali não, né, é o caminho mais, perfeito. Mais óbvio de todos. É que nem aquilo que o Ninja falou, né? Tipo, cara, não tem como ganhar do homem paciente. Não tem como. Pode ir na frente. Porque assim, na minha cabeça, eu acho que quando eu converso e falo sobre isso, o Bitcoin ele já vale $1 milhão. Tá entendendo? É inevitável. Eu acho que o sistema cripto é inevitável. O Bitcoin ele vai. Porque a galera fala que cripto é inevitável, mas eu acho que a blockchain, cripto é inevitável. Bitcoin ele vai nesse rastro como reserva de valor, como realmente o ouro digital da blockchain, de cripto. Tá entendendo? Da mesma maneira que o ouro é pro sistema fiat, Bitcoin é pro sistema cripto. Entende? E eu acho que, cara, fazer compras de DCA no Bitcoin é a melhor coisa que você pode fazer agora, tá entendendo? Esporádico, fazer uma gestão de caixa a cada X nível de preço. Por que eu faço essas análises todas? Até mesmo para determinar a faixa de preço. Tipo, eu estou fazendo DCA desde $70 mil. Só que não é um lump sum, não é uma compra total. Eu fiz 25% do meu caixa $70 mil, 25% do meu caixa de fevereiro. Né? A gente está em fevereiro ainda. Então, $25 mil em 25% em $70 mil, 25% em 65% e 50% em 60%, que era meu preço-alvo. Buscou 60%, fechei meu caixa de fevereiro. Tenho meu caixa para março. Caixa para março, novas análises. Qual é o nível de preço que eu acho que vai buscar? E aí eu vou calculando e vou fazendo DCA, entende? Eu não recomendo ninguém a fazer compras de Bitcoin totais, Grandes. Seja elas mensais ou semanais. Eu acho que análise de preço, você fazer. Para mim, investir em cripto é analisar a economia, analisar dados on-chain e analisar gráfico. É que a galera meio que pula etapa. A primeira coisa que a galera faz é analisar gráfico, analisar preço. Mas bolsa também, todo mundo. É essa a ordem: economia, dados on-chain e gráfico. A economia tá ok? Tá mostrando sinais? NFC tá verdinho, M2, expansão, como é que estão os países, tal, beleza? Vamos lá, dados on-chain. Como é que tá dados on-chain? Pô, tá mostrando aqui tá mostrando realmente um sinal de suporte no MVRV, um suporte do TrueMean. Eu tô falando vários indicadores on-chain aqui, tá, galera? Eu sei que nem todo mundo tá familiarizado, mas é o Realized Price dos Long Term Holders, é alguma coisa? Beleza. Tá legal? Tá. Segunda etapa, gráfico. Vou ali, traço e boto ali minhas regiões de DCA. Entendeu? Uhum. Um risco que muita gente desconsidera é que talvez no futuro todo mundo tenha que comprar alguma coisa de Bitcoin. Perfeito. Então se Bitcoin multiplicar por 50 vezes, vai ter muita gente que vai ter que comprar Bitcoin 50 vezes mais caro daqui a 10 anos. E te digo mais. E esse é um risco gigantesco que ninguém mede, tá ligado? Não tenho Bitcoin. Cara, tu vai ter tudo que tu ganhou de CDI, de bolsa, tanto faz, não vai ser nada comparado ao que tu vai perder, porque tu vai ter que comprar uma fraçãozinha minúscula de Bitcoin daqui a 10, 20 anos. E não tem Bitcoin pra todo mundo. Não São tem. 21 milhões. Galera, olha só, o ouro, se amanhã a China, se o Elon Musk for pra Lua e achar uma reserva de ouro na Lua, o preço do ouro vai despencar. Porque tem mais. A gente não sabia onde tinha e aumentou realmente a reserva. Tá entendendo? Bitcoin é o único ativo do mundo que só tem 21. Vai ter 21 milhões e ponto. Não tem como mudar. Esqueçam. Vitor, mas tem todo um processo que a gente está tendo realmente. Isso é um ponto de fragilidade do Bitcoin, na minha opinião, que são essa quantidade absurda realmente de instrumentos financeiros envolvendo Bitcoin, criação de Bitcoin de papel, alavancagem, tudo isso que realmente está interferindo no preço do Bitcoin, está interferindo muito, muito mesmo. É isso que está jogando o preço do Bitcoin para baixo, tá? Uhum. Mas Bitcoin mesmo, de maneira nativa, são 21 milhões. E já foram minerados 20. Então, tipo assim, você tem mais ou menos, arredondando, tá? 1 milhão de Bitcoin para 8 bilhões de pessoas no mundo. Não tem Bitcoin para todo mundo. Então, tipo, se vocês não comprarem, é uma coisa geracional. É muito mais arriscado hoje você não ter Bitcoin do que você ter. Tá entendendo? Pelo menos 5% do teu portfólio deveria estar em Bitcoin. Com certeza, irmão. Com certeza. Isso desde... Se eu tivesse descoberto o Bitcoin em 2000, eu estaria com a mesma mentalidade. Lógico, depois de ter estudado tanto e tudo mais. Se eu tivesse descoberto o Bitcoin em 2013, eu estaria com esse mesmo papo.
Porque a verdade é assim, não é que, Vitor, você é o dono da verdade, não. Mas você lendo, você entende, você olha a estrutura é essa. Tem 21, digamos, esqueça que é Bitcoin, pensa em outro ativo. Se você soubesse que um outro ativo do mundo, tipo paládio, tipo, sei lá, adamantio, só existe 21 milhões de adamantio no mundo, você não vai querer ter um pequeno pedaço de um produto que não existe mais do que X? Tipo, por que você não vai se posicionar nele? Entende? Se a galera tá tentando comprar reservas de água, porque um dia a água vai acabar, e olha só o que é a água, como é que você realmente não consegue ter a mentalidade de, pelo menos, você ter uma fração de um ativo que é escasso, que é o único ativo escasso de fato no mundo, entende? Sim. Qualquer pessoa que comprar uma cold wallet e mandar $100 para aquela cold wallet vai amar o Bitcoin, assim. Foi isso que eu fiz. Eu demorei 8 anos para aceitar o Bitcoin. A primeira coisa que eu fiz, eu comprei uma carteirinha, mandei $100 e eu falei, entendi. Não tem mistério, é muito prático. E eu acho que e cripto realmente era muito difícil, né? Ali em 2017, 2018, até mais, aí em 2015, porque ali eu não conhecia realmente. Eu já conhecia a tecnologia DLT, a blockchain, mas não Bitcoin, propriamente dito. E era realmente muito complexo, né? Hard wallets, era tudo muito estranho, tudo você achava que ia dar golpe, que ia perder. Você fazia uma transação, você ficava desesperado, ficava suando frio. Então, mas hoje, cara, qual é a quantidade de UI, né? A quantidade de produtos, o UI UX que a gente tem hoje, não tem como. Mas, Vitor, se puder recomendar um livro não de mercado aí. De cripto ou... Não, um livro que não tem nada a ver com o mercado, de preferência. Total, porra, olhar pra minha estante aqui, irmão. Você que não lê Tolkien, você não viveu ainda, tá? Tá entendendo? Tolkien é bom. Você não. É que eu falo. Eu sou péssimo pra lembrar os autores das frases, mas eu já li isso em algum lugar que, cara, a pessoa que. O ser humano ele vive uma vez, o leitor ele vive várias vezes, né? E, cara, realmente você ter acesso às obras do Tolkien é a melhor coisa que você pode ter na tua vida, irmão. É uma bela recomendação. Senhor dos Anéis é uma bela leitura. Aqui é a minha estante inteira, irmão. Fechou, Vitor. Foi um prazer conversar contigo. Mas só uma indicação de livro, que eu até tô terminando de ler de novo, tá? Vocês precisam ler esse livro, tá? A Economia da Inteligência Artificial, do Roger Butler, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas ontem saiu um artigo da... Deixa eu ver exatamente qual é o nome deles. Eu te falei que eu sou péssimo com autores? É o autor do Game of Thrones. Não é nada, tá? Sim. Não. O Citrine, da Citrine Research, tá? Saiu ontem, o 2028 Global Intelligence Crisis, né? Falando sobre uma possibilidade de bolha de IA, tá? Se vocês gostam de economia e querem entender o impacto, de fato, na economia na sociedade... Mas agora dá um gostinho, assim, qual que é a tese do cara, porque agora fica curioso demais. Na verdade, ele não tem uma tese específica. Na verdade, ele faz um overview. Eu acho que não vai dar pra ver bem, né? Então, ele faz um overview como economista de qual é o impacto da inteligência artificial na parte 1. No passado, presente e futuro, aí é mais abstrato, mas principalmente o parte 2, trabalho, lazer, salário. Na parte 3, o que fazer, a questão realmente do trabalho, descanso e diversão, se realmente vai ter esse trade-off, se as pessoas vão querer ter nós vamos perder nosso trabalho para a inteligência artificial. Será mesmo que com a implementação da inteligência artificial, aumento de produtividade, você realmente oferindo, né, a renda básica universal, vamos botar assim, você vai querer ter o mesmo nível de trabalho que você tem hoje? A galera já reclama hoje aqui no Brasil na escala 6x1. Então, né, a gente começa a ter que pensar a sociedade de outra maneira. E uma coisa interessante que ele fala muito nesse livro é a questão do impacto, né, do comparação com... Eu sei que parece meio bobo, mas é legal de ler isso, que a gente está com a cabeça de revolução industrial. O mesmo medo que a gente tem hoje era o medo da galera que tinha lá, não, porque as máquinas vão vir e a gente vai perder nossos trabalhos e eu não vou conseguir fazer mais o que eu estava fazendo, eu nunca vou me adaptar a um novo regime com máquinas. E a gente vive numa sociedade hoje muito melhor, todo mundo está trabalhando. Sim, vai ter mais riqueza e vão surgir outros trabalhos. Galera, entendeu? Então é mais para justificar esse medo. Então é dois vieses, né? Tem o da Citrine Capital, eu não sei se a gente pode digitar o link, mas depois eu te mando. Tá? Citrine Research, depois procurem. 2028 Global Intelligence Crisis. E esse livro também, da Economia e Inteligência Artificial, do Roger Butler, tá? E aí você vai ter dois vieses com relação à inteligência artificial e vale muito a pena, tá? Fechou então. Obrigadão, Vitor. Nada, irmão. Tamo junto.